Shalom, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma live de segunda a terça-feira. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da palavra do Senhor, para podermos falar daquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações, para o seu coração, para a nossa edificação. E nós estamos com um tema, encerrando agora o mês de julho, com cada uma das bem-aventuranças. No mês de junho, nós fizemos uma live falando sobre as bem-aventuranças. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Falando sobre as bem-aventuranças. E falamos sobre a questão de nós nos preocuparmos em conhecer ao Senhor. Porque as palavras de Jesus no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças são citações de coisas que já se sabia. Essas pessoas estavam ignorando. E nós tratamos desse assunto. E agora, no mês de julho, nós viemos discriminando essas bem-aventuranças. Então nós já falamos sobre os pobres de espírito, já explicamos o que significa tanto no grego, quando foi traduzido, no hebraico, quando foi pensado, também no popular, para a gente entender a diferença. Falamos sobre os mansos e falamos na última semana sobre os limpos de coração. Hoje, para finalizar, a gente vai destrinchar as outras bem-aventuranças que tem aqui. Elas são mais curtinhas, mais simples, e a gente vai compartilhar um pouquinho delas. Para isso, eu quero antes estar orando com você, mas não posso deixar de te convidar. Aqui está o nosso canal do YouTube. Você vai lá, faz a sua inscrição, ativa o sininho com a notificação, deixa o seu like. Gente, não custa nada, ajuda bastante. Compartilhe com outras pessoas essa palavra. Se ela falou ao teu coração, compartilhe com outras pessoas. Vamos divulgar a palavra de Deus. Nos siga no Instagram. No Instagram a gente compartilha muitos rios. Esses dias eu não compartilhei rios nenhum, estava muito frio, estive com a voz muito ruim. Eu não compartilhei rios, mas tem lá no Instagram, você pode mandar mensagem no direct, a gente vai conversando. Essa live, ela é fruto de feedback, porque as pessoas quiseram entender melhor o que eram as bem-aventuranças, cada uma delas. E aí nós estamos aqui compartilhando, então isso é fruto de feedback. Não deixe de falar, de dar a sua opinião, que a gente vai poder conversar. Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem lá, eu vou poder te atender e vou poder conversar com você em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero orar com você, se me permite orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está aqui conosco. Senhor, e venho glorificar o teu nome pela vida deles. Pedir, Deus, que aqueles que estão aqui ao vivo nesse momento, aqueles que vão entrar depois, ou assistir mais tarde, ou que vão compartilhar, que eles sejam plenamente alcançados, profundamente abençoados com essa palavra. Que o Senhor possa manifestar a tua graça ao coração de cada um. E em nome de Jesus, que possa o teu reino ser ampliado através dessa live, de tantos outros homens e mulheres de Deus que têm falado, usado as redes sociais para proclamar o teu nome. Muito obrigado. Alcança aqueles que estão necessitados. Senhor, eu sinto no meu coração de orar por aqueles que estão enfermos. Libera uma palavra de cura, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus, sobre toda enfermidade. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, nós vamos tratar o Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Eu vou colocar aí para vocês na tela. Nós vamos trabalhar a partir do verso de número 4, né, que diz aí: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é a primeira bem-aventurança que nós vamos trabalhar hoje. Aí o versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, mas essa a gente já falou. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Versículo 8 a gente também já trabalhou: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, versículo 12, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Eu vou deixar aqui no versículo 4, que vai ser a nossa primeira meditação, e nós vamos falar um pouquinho dele. Bom, o texto diz para nós: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bom, essa parte final, a gente não vai trabalhar ponto a ponto, porque elas são muito próximas, tanto o grego quanto o hebraico, elas são muito próximas daquilo que a gente entende no nosso contexto ocidental. Então, por isso que nós trabalhamos as outras separadas, porque elas tinham um contexto de entendimento na língua original muito diferente daquilo que às vezes está no nosso popular, no nosso entendimento, na nossa língua. Já esses textos aqui, eles têm pequenas diferenças que vão ajudar um pouco mais a nossa compreensão. Então a gente tem aqui no primeiro texto: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí você fala assim: poxa, realmente a pessoa está chorando, ela precisa ser consolada de fato. E é exatamente isso. Penteu é a palavra do grego que está escrita nesse texto. Existem outras palavras para choro no grego, mas aqui é penteu, é uma coisa assim. Eu já falei para vocês, o meu grego é muito bom de entendimento, muito ruim de pronúncia, né? Eu me dedico mais a entender o contexto da palavra, a aplicação dela, né? Então, essa palavra, ela se refere a lamento, e ela é mais comum ao contexto judaico, porque os judeus, eles têm o hábito de lamentar, fazer lamentos. Não obstante a isso, a gente tem um livro na Bíblia que é Lamentações de Jeremias, né? Por quê? Porque lamentar, ela tem uma ideia de não apenas chorar. Eu fiz algumas anotações e eu quero compartilhar com vocês. Não fala apenas de você ficar, puxa vida, né? Não é aquele lamento, poxa, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Não. É um lamento onde você sente uma dor profunda. Você sente um pesar, né? É quando aquilo pesa de verdade sobre você. Até às vezes dá o remorso, né? Poxa, poderia ter sido diferente, poderia ter feito mais. Quando você entende a sua responsabilidade, por quê? Remorso. Nós muitas vezes entendemos o remorso como algo que nós sentimos, mas que não nos muda. O remorso, na realidade, ele é quando a gente entende que poderia ter feito alguma coisa e não fez, mas agora não tem como voltar atrás, e a gente sente uma dor por isso. Então esse lamento, esse choro, é aquele choro de um arrependimento, de puxa vida, eu poderia ter feito diferente. E o texto, quando fala para nós, o texto diz: olha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então aqui está trazendo muito a ideia daquilo que Jesus está nos ensinando sobre o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós alcançamos a salvação. Então esse chorar e o consolo, eles estão muito ligados à questão da salvação. Eu me arrependo e alcanço salvação da parte de Deus. Sem arrependimento, não há salvação. Então não é aquele remorso de, eu estou fingindo um sentimento. Não. É literalmente algo que propõe um arrependimento. Então, por isso que o texto fala de ser consolado e não de ser salvo, né? Porque está falando sobre um lamento. Então, assim, não existe um arrependimento sem uma compreensão dos nossos próprios erros e equívocos, né? Então, o remorso e o arrependimento, eles são processos que vão levar à salvação. Quando eu alcanço, eu estou lamentando por algo que fiz ou por algo que vivi, eu sou consolado daquilo. Mas quando eu me arrependo,
eu passo a alcançar a salvação em Cristo. Amém? Bom, isso me lembra até um pouco do texto de Isaías, capítulo 61, lá no versículo 3, que o profeta vai dizendo a consolar os que estão tristes em Sião, né? E vou lhe dar glória ao invés de cinza, vou lhe dar óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito abatido, a fim de que sejam chamados carvalhos de justiça. Tá entendendo? É uma transformação, é uma mudança de entendimento, de mentalidade. Ainda não é uma mudança no nível de arrependimento. A gente precisa compreender bem isso. Aqui fala sobre consolo, não fala sobre salvação. Então, às vezes, a pessoa fala assim, um exemplo que é muito clássico, Judas, ele não se arrependeu, ele teve remorso. Sim, teve um remorso no contexto popular. Ele não lamentou de fato o que ele fez, tanto que ele foi e atentou contra a própria vida, quando na realidade não houve uma mudança nele, e não levou ele ao arrependimento, remorso verdadeiro, queridos. Ele precisa levar ao arrependimento, ok? E aí vai vir consolo, senão você não é consolado, você é atormentado, é diferente, tá? E aí a gente vai para a segunda bem-aventurança aqui, que está aqui no versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha que texto interessante, porque quando fala sobre fome e sede de justiça, ele não está falando sobre fome natural, e aí, poxa, não precisa nem de você entender o grego, o hebraico ou o aramaico, para você entender que não está falando de uma fome de pão, nem uma sede de água. Está se referindo de um anseio. E o anseio ele pode ser traduzido tanto na fome quanto na sede. No hebraico, no grego aqui, as palavras elas têm o mesmo sufixo. E deixa eu explicar o que é isso. Quando você tem uma raiz, significa que aquela palavra ela procede do mesmo fundamento. Isso é uma raiz. Isso pode ser no grego, no hebraico, no português, não importa. A palavra, quando ela tem uma raiz, ela está procedendo daquilo. Por exemplo, a gente fala comum, né? Essa é a raiz comum. E aí você vai dizer comumente, aquilo que deriva do que é comum. Então, a raiz é comum, mas o sufixo é um mente. Por que isso? Porque este sufixo ele vai dar o entendimento daquilo que é a continuidade. O que veio após aquela raiz? Imagine uma planta que você lança a semente dá raiz, e o que vai vir depois disso? Vai vir lá um fruto, seja uma couve, uma laranja, não importa. Vai vir um fruto derivado daquela semente. Quando a gente olha fome e sede de justiça, eles têm raízes diferentes, porque um fala sobre fome, o outro fala sobre sede, mas eles têm o mesmo sufixo no grego. E o que significa? Que eles apontam na mesma direção. Essa fome e essa sede, elas apontam para anseio e não para uma necessidade física. Então, quando Jesus está falando aqui que aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que anseiam pela justiça, eles não estão ansiando por uma justiça humana, eles não estão ansiando por algo que se possa alcançar de maneira natural, porque a fome e a sede, com esse sufixo de anseio, ele deixou de ser natural. Porque a fome eu me sacio, como vou lá e como um pão, como uma semente, como alguma coisa, eu bebo água, eu tomo um suco, mas esse anseio que a fome e a sede estavam trazendo era de uma justiça que o homem não poderia atribuir. E aí ele fala do quê? Fala de um atributo de Deus, que é o atributo da justiça. Deus é justo. Deus é justo.
E a justiça é um atributo natural de Deus. É um atributo comunicável, porque a justiça de Deus ela se comunica com nós. Por isso que o texto diz que nós temos fome e sede de justiça. Por quê? Esse atributo de Deus, ele se comunica conosco. Então, para você ter entendimento aqui melhor, olha o que ele diz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O texto não diz para nós que nós seremos saciados, né? Matei a fome, matei a sede. Não. Seremos fartos, seremos completos. A justiça de Deus nos completa, queridos. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Jesus disse que a comida dele e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Olha que coisa interessante. Quando eu falo que eu tenho fome e sede de justiça e eu vou ser farto, qual é a maneira de me fartar da justiça de Deus? Fazendo a vontade dele. Essa deve ser a nossa comida e a nossa bebida, fazer a vontade dele. E aí vamos ficar saciados. Deu para você compreender o texto agora? Coisa maravilhosa. Jesus lá na frente ele vai dizer, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, fazer a vontade do Pai. E aqui ele está dizendo, olha, aquele que tem fome e sede de justiça, eles serão fartos. De que maneira? Fazendo a vontade de Deus. Querido, nós nascemos para fazer a vontade de Deus, vivemos para fazer a vontade de Deus, amém? Então nós precisamos trazer isso no nosso coração. E aí a gente vai para mais uma bem-aventurança, a gente vem para o versículo 7 aqui que diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, nós já explicamos, né, Deus colocando, vem de duas palavras, né, misericórdia, mas é Deus colocando a nossa miséria. Misericórdia é basicamente isso, é você se colocar na miséria do outro, né? Então, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E isso tem um peso muito interessante. No grego é elemones. Ele fala de uma compaixão ativa. A misericórdia, ela é uma compaixão ativa. É simplesmente eu sentir pena e não fazer nada. Eu sentir pena e literalmente me colocar no lugar daquela pessoa de modo a agir, né? Fazer alguma coisa de fato, na realidade. Então, uma disposição do coração para aliviar o sofrimento alheio, né? Às vezes fala assim, poxa vida, fiquei com pena. Deixa eu dar um exemplo. Houve há pouco tempo, deixa eu tirar aqui e voltar para a tela principal. Houve há pouco tempo uma enchente lá em Juiz de Fora. Muitas pessoas se mobilizaram, enviaram água e comida, etc, para Juiz de Fora. Roupas. Isso é um ato de compaixão, né? A gente entende necessidade, a gente vai lá e atende ajuda na necessidade do próximo. Muito legal. Mas a misericórdia, ela é um pouco diferente. Olha, eu estou próximo, eu posso ir e eu vou. Eu estou aqui em São Lourenço, eu não tenho carro, trabalho, não tenho a disponibilidade natural para ir a Juiz de Fora ajudar as pessoas nessa circunstância. Eu deixei de ser misericordioso? Não, de maneira nenhuma. A gente divulgou a campanha, a gente buscou, mas a misericórdia, ela é ativa. Eu tô lá e eu posso fazer. Se você não pode fazer, você não deixou de ser misericordioso. Amém? É isso que nós precisamos compreender. Mas se eu posso e não faço, não há misericórdia. A misericórdia é quando eu posso e faço. É quando às vezes até não posso, mas eu me esforço. Deu para você entender? Por isso que o texto diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Porque da mesma maneira que Jesus diz que nós devemos, que o segundo e grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo, da mesma maneira que eu amo, eu sou amado por Deus. Se eu consigo exprimir para o meu irmão o mesmo amor que o próprio Deus tem por ele,
Deus irá me amar da mesma maneira. Queridos, João, na sua primeira carta, ele diz que como é que nós vamos amar a Deus a quem não vemos se nós não amamos o nosso irmão a quem vemos. E ele também vai dizer que aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. Então a gente precisa compreender essa questão. A misericórdia, ela é ativa. Eu posso fazer algo? Eu vou fazer algo para atender a vida de alguém, porque Deus amou essa pessoa também. Amém? E a gente vai seguindo com o texto. Hoje a live ela é bem dinâmica, porque assim, são coisas muito simples. Assim, a gente não precisa entrar muito nos detalhes do grego e hebraico, essas coisas são naturais para a gente, né? Nós vamos voltando aqui, a gente vai para o versículo 9. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uau, esse texto é muito tremendo, né? Pacificadores chamados filhos de Deus. E veja bem, quando eu falo de pacificadores, a palavra no grego é eroponoios. Ela tem dois significados. Isso é uma coisa interessante, porque essa palavra em todo o Novo Testamento só consta nesse texto. Não existe outra menção a essa palavra. Existem várias outras palavras para exprimir paz, ou aquele que busca paz, em vários outros textos. Mas nesse texto, especificamente, é a única menção dessa palavra no grego, eroponoios, que é pacificadores. Ela tem duas ideias. A primeira, ela também é uma ação ativa. Não é simplesmente, às vezes a gente pensa que a pessoa é uma pessoa de paz, porque ela não briga, ela não reclama, ela não fala nada. Se fosse irmãos, eu estava frito. Que eu entendo que a paz, ela é resolutiva. Então, se eu tenho alguma coisa que não ficou bem resolvida, eu vou lá e vou conversar, vou resolver, vou expressar. Olha, eu entendi dessa maneira, para mim ficou desse jeito, e aí a gente chega a um denominador comum. Se tiver que pedir perdão, peço perdão numa boa, mas eu prefiro resolver. E às vezes a gente acha que um pacificador é aquele que não, deixa disso. Não vou falar nada, deixa quieto, deixa para lá, vou me calar, vou ouvir, eu não vou falar nada, vou ser humilhado, vou o bico calado. Não é isso. O pacificador, ele é uma ação ativa. Não é apenas se calar, né, ou fugir de briga, mas construir a paz. E a paz se constrói com diálogo. Por que eu falei para vocês que se fosse isso eu estava frito? Porque eu gosto de dialogar. Eu gosto de expressar o meu sentimento, de dizer, olha, isso aqui não está legal, não é dessa maneira, não foi assim, eu entendi desse jeito. Às vezes, nós somos mal interpretados. Mas veja bem, vamos dar um exemplo. Nós temos aí guerras, mais guerras, etc. Aí país contra país. Vão costurar um acordo de paz. Sentam os líderes numa mesa. Vem um mediador. E começa a ouvir os dois lados e tenta chegar a um acordo. E aí entra a segunda parte. Eu disse que essa palavra no grego tem duas expressões. Uma é uma ação ativa, na qual eu busco construir a paz. E a segunda é quando eu tento aproximar as partes, eu tento conciliar, ser um conciliador. Então, pacificadores, esses pacificadores, como diz o texto, que serão chamados filhos de Deus, eles são pessoas que, em geral, eles não apenas constroem a paz, eles buscam construir a paz, mas como eles buscam aproximar as partes. Então, às vezes, a gente vê muito isso em cursos de casais, por exemplo, e você pega lá um casal que está brigado e vem aquele líder, aquele instrutor, aquele professor, aquele outro casal que vem mediar aquela relação. Então, a paz ela é construída, ela é costurada. Você precisa pegar aquelas partes e costurar, emendá-las para que elas se tornem um novamente. Então, os pacificadores que serão chamados filhos de Deus são aqueles que estão construindo
pontes. Eu gosto muito de uma canção, ela diz assim: é aquele fio que se rompeu na minha alma até a Deus, o sangue santo costurou. Olha que coisa tremenda. Ele traz essa ideia de que nós temos paz com Deus porque o sangue de Jesus costurou um caminho. Deu para você compreender? Então, esses pacificadores que são chamados filhos de Deus são aqueles que conseguem construir a sua paz com Deus, e especialmente, queridos, guarde isso no seu coração, aqueles que conseguem alcançar ao Senhor Jesus, ter paz com Deus de modo que a salvação entre na sua vida, para sermos chamados filhos de Deus. O João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que a todos quanto receberam, a saber os que creram em seu nome, foram lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E como é que essas pessoas o recebem? Através da paz, fazendo uma paz com Deus. Entenda bem uma coisa: o pecado nos torna inimigos de Deus. Nós estamos com uma inimizade com Deus por causa do pecado. Agora, no momento em que eu recebo a Cristo como meu Senhor, recebo a Cristo como meu Salvador, a paz com Deus ela é costurada, e aquela inimizade do pecado ela é perdoada, quebrada, e um novo caminho ele se abre para nós. Então, os pacificadores não são simplesmente pessoas que buscam ter paz com todo mundo, são aquelas pessoas que constroem em si paz com Deus, abandonando o pecado. Deixa eu te falar uma coisa muito séria: não existe paz se eu vivo uma vida de pecado. Não existe paz. Não tem como ser pacificador se eu vivo uma vida onde eu sou literalmente inimigo, adversário de Deus, e especialmente adversário de mim mesmo, porque o pecado me destrói. O salário do pecado é a morte, a minha morte. Então Jesus ele nos traz vida, nos livrando do pecado. Compreende? Então os pacificadores, eles são chamados filhos de Deus porque eles alcançam paz com Deus. Não é só paz interior. Para quem gosta do Kung Fu Panda como eu, é paz interior. Não é uma meditação profunda, não é você encontrar paz, não é você ser bonzinho, calado, negativo. É você ter paz com Deus. Amém? E aí a gente passa já para a parte final aqui das nossas bem-aventuranças, que lá no versículo 10 e 11. E aqui tem uma curiosidade, porque há no português palavras que são equivalentes, mas que aí sim no grego elas têm um significado diferente. No versículo 10 diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Nas versões mais antigas você vai ver escrito assim: os que são perseguidos. Aqui a gente já tem os que sofrem perseguição, e eu vou te explicar por quê. Por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E aí lembra aqui que eu falei que a justiça no texto se refere ao atributo natural de Deus, de ser justo. Então aqui, quando você sofre perseguição, por causa da justiça de Deus, porque você busca a justiça de Deus e não uma justiça qualquer. E aí no versículo 11 diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Parece até que está falando a mesma coisa, né? Acabou de dizer os que sofrem perseguição e agora perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Eu vou explicar aqui para você. Bom, quando a gente pensa no perseguidos e perseguirem, né, no primeiro texto, né, no versículo 10, a palavra é, deixa eu olhar aqui, dediomenoi, os que sofrem perseguição. Primeiro, é aqueles que sofrem perseguição, é aqueles que as pessoas atacam simplesmente por serem filhos de Deus, tá? Porque buscam a justiça de Deus. Está dizendo assim: bem-aventurado você que busca a justiça de Deus, que é perseguido pela justiça de Deus, você que é caçado, ultrajado,
por causa da justiça de Deus, porque você vai ter o reino de Deus. E esse perseguido aqui, sofrer perseguição, não está dizendo de atentarem contra a sua vida, mas de buscar o seu mal, sofrer perseguição, buscar o seu mal. Mas quando a gente vem para o versículo 11, que diz que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, esse perseguirem aqui, a palavra muda, é dioxocin, que é ser caçado. Aí esse perseguirem aqui é quando a pessoa deixa de só buscar o seu mal, quanto a atentar contra a sua vida. E aí entra a difamação, a destruição, perseguição à família, perseguição verbal, ultraje, o vilipêndio, né, que é menosprezar. A pessoa começa a te caçar, a perseguir você, como existe uma palavra hoje que ficou famosa, stalkear. A pessoa que fica te stalkeando, fica andando atrás de você só para te filmar, para poder falar de você, para poder ver se você pisa fora da faixa só para falar, ó, pisou fora da faixa. No primeiro texto, é aquela pessoa que te persegue, no primeiro versículo 10, aquela pessoa que te persegue só que não quer seu bem, não quer seu bem. Né? Se ela não puder te prejudicar, te ajudar, ela também não vai. No segundo, é quando a pessoa vai fazer de tudo para te destruir. Deu para você entender? Então a perseguição, no primeiro, os que sofrem perseguição, deles é o reino dos céus. Mas quando a gente vai para aqueles que são perseguidos no sentido de caçados, vem junto ali os injuriados, ou seja, aqueles que são insultados, aqueles que são difamados, né? Quando você é injuriado, você é difamado. Quando tenta denegrir a sua imagem, a sua pessoa. E aí esse texto, o versículo 11, ele já traz uma outra reflexão já no versículo 12. Fiquem alegres, exultem, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, para a gente compreender aqui, no versículo 10, a bem-aventurança para aqueles que sofrem perseguição é ter o reino dos céus. E no versículo 11, os que são caçados, os que são difamados, é alcançar o galardão que os profetas também alcançaram. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que essa bem-aventurança final aí, ela fala sobre quando você já tem uma vida com Deus e você está sendo dilacerado por essa vida com Deus, porque é muito difícil para o mundo com o qual nós convivemos aceitar que somos pecadores redimidos. Você vai ver muitas pessoas tentando lançar sobre a nossa face e dizer o que nós fomos no passado, e de fato eles têm toda razão. Muitos de nós no passado fizemos coisas terríveis. Muitos de nós no passado tivemos uma história de vida muito degradante. Porém hoje, em Cristo, fomos perdoados. Não deixamos o nosso passado, mas aprendemos com Ele e nos arrependemos em Cristo para alcançar salvação. Por isso, as bem-aventuranças, elas todas elas falam de nós, falam da nossa necessidade de encontrarmos a Jesus e permitir que Ele nos mude, porque existem promessas para as nossas vidas, mas as promessas passam pelo crivo da cruz, passam pelo crivo do arrependimento, passa por uma vida na qual Jesus nos ensinou: aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser ser bem-aventurado, aquele que quiser alcançar a promessa, aquele que quiser alcançar a salvação, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz. Depois vem, siga-me. Todas as bem-aventuranças de Mateus, e eu vou ler todas elas agora para a gente poder fazer esse encerramento. Todas as bem-aventuranças, elas falam exatamente sobre isso.
elas falam sobre nós termos um encontro com Jesus. Falam sobre nós colocarmos a nossa vida no crivo da cruz, nos negar, nos arrepender, para que possamos alcançar cada uma das suas promessas. Somos bem-aventurados em Cristo para obter promessas, para vivermos promessas. E essas promessas só são vividas se passarmos por Ele, mediante ao crivo dele, e o crivo de Jesus é a cruz. Então eu vou ler para você todas as bem-aventuranças, para que a gente possa fixar isso na nossa mente. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Queridos, o texto ele encerra nos comparando aos profetas, aqueles que aguardam a promessa, mas decidiram crucificar a sua vida. E o crucificar a sua vida, ainda que para os profetas do passado Jesus não houvesse vindo ainda, significa negar-se a si mesmo, matar a sua própria carne. E quantos fizeram isso, mataram a sua própria carne? Quantos abandonaram a sua própria vida, negaram tantas coisas para que pudessem servir ao Senhor? Então eu quero deixar para você, no dia de hoje, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, arrependa-se, seja um bem-aventurado e alcance a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, querido, e que você seja profundamente abençoado nesse dia. E que você seja bem-aventurado em todas essas coisas. Amém? Eu quero orar com você. Aleluia. Eu quero abençoar a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o meu irmão, a minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga que está assistindo essa live e que é bem-aventurado. Senhor, eu quero te pedir que tu possa manifestar o teu poder na vida deles, que o Senhor possa alcançá-los e que possa trazer aos seus corações a verdade da tua palavra. Toma a vida de cada um nas tuas mãos, ministra com poder e grande glória, que eles sejam alcançados pelo Senhor e que as bem-aventuranças do reino possam penetrar no coração deles, eles alcancem vida naquele que é o dono da vida, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Fica na paz, que o Senhor te dê vitória nesse dia, em nome de Jesus. Shalom e até a próxima terça-feira para mais uma live de segunda na terça, em nome de Jesus.